Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal. Nesse canal nós temos a proposta de estarmos estudando textos da Palavra do Senhor. Lógico que os textos bíblicos têm muita informação, muito rico, né? Mas nós pegamos pontos importantes, né? De acordo com o nosso tempo, né? E aí aplicamos, né? Alguns pontos importantes. E, e hoje nós estaremos estudando o livro de Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 5. É o Salmo de Davi, né? Salmo de Davi. E um salmo é, na verdade, música, né? É saltério, né? A ideia de que esse salmo nós aí temos 4 estrofes, né? Então serão 4 mensagens exatamente em cima desse salmo, né? Então esse é o início, né, do salmo. Nós estaremos estudando sobre o Salmo 103, versículo 1 até o versículo 5. Vamos ao texto então, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amados, Davi, logo no início aqui, ele fala que ele bendiz ao Senhor do mais profundo do seu coração, né? A alma, né? A ideia de uma coisa introspectiva. Ele tinha consciência de que realmente quem Deus era. Então é a ideia de que no seu coração ele bendizia ao Senhor, né? E no seu coração ele sabia que quem Deus era, e por isso ele de forma assim, de forma alegre, ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, de forma bem contundente. E aí ele fala também o seguinte: além da sua introspecção, né, no seu coração, ele fala que tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Quer dizer, todas as suas ações, todas as ações da sua vida, tudo que ele faz, posso estar bendizendo ao Senhor, posso estar demonstrando assim, a gratidão que ele tem para com o Senhor. Na verdade, o bem dizer significa exatamente ter uma vida de gratidão, reconhecendo quem Deus é. Então, esse é o primeiro ponto que o Salmo trabalha aqui. E aí Davi fala o seguinte, também é o seguinte: esse salmo, como é um salmo que era para Davi, para a congregação, para a igreja, né, para o povo de Deus, então ele aponta o seguinte, que ele aponta alguns benefícios que Deus faz, né, e aponta para que todos compreendam esse benefício. Isso, ele tem esse benefício para a sua vida, mas ele quer que esse benefício seja para o povo de Israel também, né? Então ele começa falando assim: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então é o primeiro benefício que ele aponta aqui, né? Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então o primeiro benefício que Davi aponta é: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, né? E Davi reconhece que ele é pecador, ele sempre precisou do perdão de Deus, e ele reconhece que o povo também precisa do perdão de Deus, precisa desse cuidado, né, do perdão de Deus, porque Deus é quem perdoa os pecados. O segundo benefício que Davi aponta, ele quem sara todas as tuas enfermidades. O cuidado de Deus sarando todas as enfermidades, seja enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades mentais e enfermidades até emocionais, né? Então Deus é que sara toda a enfermidade. Davi tinha consciência disso. Então por isso que ele fala: não esquecer desse benefício, é Deus que está cuidando do seu povo. O terceiro benefício que Davi fala é que ele redime, né, da cova, né, a vida, redime a vida da cova. Israel cria no Cristo que viria, né, o Redentor, né, o que viria salvar o seu povo do pecado deles, né? Davi tinha consciência de remissão de pecados, né? E é interessante que assim o povo de Israel, né, escriba, fariseus, saduceus, né, sacerdotes, eles não entenderam isso, mas Davi aqui ele entende isso, entendeu que na verdade quando entrou o pecado através da queda de Adão, né, automaticamente Jesus ele veio restabelecer, né, tirar cada um de nós da morte eterna em Adão, e Jesus é o novo Adão, né, trazendo a vida eterna a todos. Então o povo de Israel cria no Cristo que viria. O quarto benefício que Davi aponta para o povo de Israel aqui, que Davi vem apontando, é que te coroa de graça e misericórdia. Então a partir do momento que o povo de Israel vivia uma vida, aquele ritualismo de Israel, no Cristo que viria, né, o sacerdote tinha até que todo o ritualismo
apontando para o Cristo que viria. Então a vida do povo de Israel era uma vida de graça e misericórdia, a vida na presença de Deus, cuidado pelo Senhor. E quantas vezes Deus cuidou do povo de Israel, né? Cuidou o tempo todo, quando saiu do Egito, e Deus o tempo todo cuidando do povo de Israel. Te coroou de graça e misericórdia, que é Deus cuidando, né? A presença de Deus, né? Com o povo de Israel, né? A misericórdia sendo derramada sobre a vida dele. E o quinto benefício que Davi aponta aqui é: o Senhor farta de bens a tua velhice. Quer dizer, no momento de velhice, Deus assistindo, preparando, dando estabilidade no momento de velhice, no momento de debilidade física, já pela idade, né? Então Deus cuidando no momento da velhice. E o último ponto que Davi aponta é sobre que a mocidade renova como a da águia. E Deus estava sempre renovando a vida do povo de Israel, né? Sempre renovando. Muitas situações Israel passava, Israel se distanciava de Deus, entrava nas frias, nas dificuldades, aí Deus ia lá, trazia de volta e cuidava. Então Davi aponta todas essas questões. Então vamos fazer algumas aplicações para o nosso dia de hoje, fazer algumas aplicações de hoje. É importante nós destacarmos que quando Davi tinha um coração, né, que ele entendia, né, que devia bem dizer ao Senhor, porque ele era próximo do Senhor, né, seja de forma introspectiva, seja de forma que em toda a sua vida, porque Davi estava ligado ao Senhor, dependia do Senhor, tinha dependência e vivia na presença do Senhor. E isso aí, amados, na verdade, incentiva, né, nos dá, fala para nós hoje que nós devemos viver a vida na presença do Senhor como Davi vivia, uma vida de gratidão, porque Deus tem cuidado de nós, ter isso no coração. E assim, Deus cuida de cada um de nós o tempo todo, Deus tem dispensado toda a bondade sobre as nossas vidas. Então nós temos que ter uma vida de gratidão, de bem dizer ao Senhor, porque Deus está cuidando das nossas vidas. Seja de forma introspectiva dentro do nosso coração, seja nas nossas atitudes, porque realmente Deus está cuidando, né? Deus é aquele Deus cuidador que é bondoso para conosco. E também nós não podemos esquecer dos benefícios do Senhor, os benefícios. Os benefícios do Senhor, que Ele perdoa os nossos pecados, nós somos pecadores. Davi se reconheceu o pecador, reconheceu que o povo era pecador, e nós somos pecadores, né? Nós necessitamos do perdão de pecados, né? O próprio João fala, né, que aquele que não tiver nenhum pecado, né, que achar que não tem nenhum pecado, na verdade faz Deus mentiroso, né? O próprio Cristo, quando acabou lidando com a mulher lá, mulher adúltera, né, e Jesus falou: quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, então nós somos pecadores, necessitamos do perdão, né? Então é importante nós reconhecermos a nossa fragilidade, né? E reconhecermos que Deus é perfeito e Ele está pronto a atender a nossas petições de perdão de pecado. Ele perdoa, Deus perdoa. Mostra que é um Deus perdoador, né? Deus não vai rejeitar o nosso pedido de perdão de pecados. Outro ponto é que Deus cuida da nossa saúde física, mental, né? Nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional. Deus cuida, à medida que nós nos acheguemos perto do Senhor, Deus cuida, né? Da saúde física, Ele dá sabedoria aos médicos, né? Das questões neurológicas, ele coloca pessoas profissionais da área, né? Pessoas profissionais da área. Na questão emocional, coloca pessoas também dessa área para nos ajudar. E questão espiritual, nós temos a igreja, nós temos a palavra de Deus, as orações do povo de Deus, o próprio Espírito Santo nos orientando, né? E redime nossa vida da cova. Se Israel cria no Cristo que viria, nós cremos no Cristo que já veio, né? Já veio, já morreu na cruz e morreu pelos nossos pecados, nos resgatando, né, da morte eterna, nos colocando na presença do Pai. Agora nós somos filhos de Deus, né? Então nós fomos resgatados da cova da morte eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. À medida que nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, automaticamente nós temos a vida eterna, nós somos aí pessoas ligadas ao Senhor e salvos da cova. O quarto ponto é que a estabilidade na velhice, né? Deus prepara todas as coisas para que no momento de velhice nós possamos ser cuidados. E é interessante que hoje tem tantas leis, né, que são positivas com relação às idades mais avançadas, né? Então tem tantas leis importantes. Então Deus cuida, Deus prepara a sociedade para cuidar no momento que nós estamos aí numa fase mais avançada de idade. O último ponto, né, que renova a nossa vida como a da águia, né, a nossa vida como a da águia. E esse ponto é importante. Amados, quantas vezes, né,
nós precisamos que a nossa vida seja renovada. Se a águia ela troca aí o bico, né, ela troca as garras, ela troca as penas para que ela possa poder ter uma sobrevida, para que ela possa renovar a vida e recomeçar a vida outra vez e lutar pelo pão de cada dia, lutar pela vida. E Deus ele faz isso conosco. Muitas vezes nós precisamos de uma intervenção de Deus, do cuidado. Precisamos que Deus intervenha em nossas vidas. E aí, amados, e Deus está pronto a fazer isso, para renovar as nossas vidas, nos dar nova oportunidade, nova chance, e para que nós venhamos a recomeçar, né, situações que estavam complicadas. E às vezes nós passamos por situações assim. Então é hora de nós já chegarmos ao Senhor, e Davi aponta, né, Deus ele faz isso. Você chegue ao Senhor, chegue na presença do Senhor, Senhor, eu preciso que isso seja mudado, isso seja renovado, eu preciso que isso seja restaurado. Coloque-se diante do Senhor, tenha certeza que Ele está pronto a renovar. E esse exemplo da águia aqui, Davi deu esse exemplo porque é exatamente isso. Deus ele faz novo, né? Faz novo, para começar outra vez e começar mais forte, de forma diferente. Que Deus te abençoe, né? E te fortaleça. E você que ficou até o final, dê um joinha, né, nesse vídeo, né? Compartilhe, né, com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Deus te abençoe.